reanimando muitos e fazendo muitos estarem conscientes do teu plano e propósito. Obrigado por todo espírito de medo perdendo força agora, e o espírito de poder, de amor e de moderação se levantando agora nas mentes, no espírito, e trazendo aquela plena certeza e convicção da tua palavra e da tua verdade. Nós te amamos e bendizemos o teu nome. Você pode pegar a sua Bíblia aí, ou o que represente sua Bíblia hoje, levantar ela bem alto e diz comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. É impossível falhar por causa da palavra de Deus. Ela está abrindo caminhos. Ela está realizando os meus sonhos. Ela é viva, poderosa e eficaz. Aleluia. Você está empolgado com a palavra de Deus? Não existe nada que a palavra de Deus não possa mudar. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eterna. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado, diz para ele: que bom que você veio hoje. Você pode sentar. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Irmãos, que grande alegria poder estar com você essa noite, e principalmente nessa grande oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Quantos são animados e felizes pelo fato de fazer parte dessa igreja? Essa igreja tem sido um lugar onde tem te alimentado, tem zelado pela tua vida. Existem pessoas que estão orando por você, pessoas que estão interessadas com o plano de Deus para a tua vida. E nós precisamos estar conectados aos lugares que favorecem o nosso crescimento. Então você não está aqui por uma coincidência, você está em um lugar que favorece o teu crescimento. E quando nós estamos em uma reunião onde a palavra de Deus está sendo pregada, ensinada, nós estamos em um ambiente de mudanças. Nós estamos em um ambiente de intervenção divina. Então você não vai sair daqui o mesmo hoje, porque vai haver uma intervenção não somente nesse ambiente, mas também haverão intervenções fora desse ambiente. E nós estamos em um ano de grandes resultados. Quantos sabem que nossa pátria é uma pátria celestial? E por mais que não tenhamos boas notícias aí fora, nós fazemos parte de um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E vamos continuar em vitória. Nós não estamos trabalhando para ser vencedores, nós já somos mais que vencedores. E nós estamos falando a partir dessa plataforma de vitória. E nós estamos em um tema maravilhoso, falando sobre o espírito da fé. Quantos sabem que a única forma de você agradar a Deus é através da fé? Durante esse período, desde o mês de dezembro e estamos em janeiro, eu acho que é um tema tão essencial, principalmente para um começo de ano, porque a fé é o firme fundamento. É pela fé que o plano de Deus é agarrado, é pela fé que você traz toda a intervenção divina e o plano de Deus entra em uma esfera de manifestação. Então é um tema essencial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos continuar um pouco, falando hoje pela manhã. Miriam ministrou um pouco sobre palavras e a importância de termos as palavras certas, e que as palavras certas, mesmo em um ambiente, uma atmosfera contrária, vai trazer para nós uma intervenção da parte de Deus. Amém? Porque você não vive pelo que sente, você não vive pelo que você vê, mas você vive pela fé. E a gente não pode falar sobre fé sem entrar nessa clássica passagem de Marcos 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23, que diz: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Diz comigo: tudo o que disser será feito.
Quando o irmão Reagan ensinava sobre esse texto, ele falava, né, sobre que você crê uma vez, e o texto diz que você crê uma vez, mas ele fala que o texto diz sobre você dizer, né, dizer 3 vezes. Então, a gente tem até uma foto dele, né, que o irmão Scott Webb distribuiu em uma das nossas conferências, onde ele estava pregando dessa forma, né, falando que você crê uma vez, dentro desse texto, mas o texto diz: se você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que você disser será feito. Ele estava dando uma ênfase da importância de nós regarmos aquilo que estamos crendo com nossas palavras. Quantos sabem que o que falamos tem o poder de gerar vida ou morte? A sua língua tem a capacidade de te levar para um ambiente de vida ou te levar para um ambiente de morte. E a Bíblia sempre nos sinaliza sobre esses 2 lados, a vida e a morte, mas Deus nos incentiva a escolher a vida. E esse texto, né, vem falando sobre aquela figueira. O contexto dela é Jesus falando com os discípulos de um momento em que eles presenciaram Jesus falando com uma figueira. E quem sabe que figueira não tem 2 pares de orelha, né? Mas quando Jesus falou com aquela figueira, e quando você fala, aquilo que não tem ouvidos vai obedecer você. Amém? Coisas seguem suas palavras. O seu dinheiro não tem 2 pares de orelha, mas se você disser não vai dar para nada esse mês, ele vai te obedecer. Mas se você disser vou pagar tudo o que preciso, vai sobrar para eu abençoar alguém, ele também vai te seguir. Porque aquilo que não tem ouvidos escuta você. Então Jesus estava falando, né, porque os discípulos ouviram Jesus falar com aquela figueira e eles ficaram admirados com aquele posicionamento, e Jesus estava explicando, né, e antes dele falar esse texto ele diz: tende fé em Deus, ou a Bíblia amplificada diz: tenha a fé do tipo de Deus. O que estava dizendo é: da mesma forma que Deus pode falar com coisas, você também pode falar com coisas. Jesus, né, estava falando na verdade sobre aquilo que nós vemos desde o livro de Gênesis. A gente observa no livro de Gênesis que havia um poder disponível, mas quando a Deus abriu a sua boca, aquele poder que estava disponível agiu ao seu favor. Diz que a terra era sem forma e vazia, mas quando disse Deus, e isso acontece lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: disse Deus. E no versículo 6 diz de novo: então disse Deus. E no versículo 9 diz: então disse Deus. E no versículo 11 diz: então disse Deus. E no versículo 14, então disse Deus. E no versículo 20, então disse Deus. E no versículo 24, então disse Deus. E no versículo 26, então disse Deus. E no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse. E no versículo 29, então disse Deus. Eu acho que Deus está estabelecendo um caminho aqui para nós. Ele está dizendo: não é somente você crer, você precisa falar. Você vê que quando Paulo fala sobre fé, em 2 Coríntios 4:13, ele diz que nós temos o mesmo espírito da fé, que crê e por isso fala. Mostrando que a fé, ela tem 2 lados, onde você crê e você fala. Na verdade, tudo o que sai da sua boca é um resultado da sua crença. E você é exatamente o produto ou o fruto do que é manifesto através das suas palavras. E as nossas palavras, elas podem acelerar a manifestação de Deus, ou elas podem nos levar para um lugar de atraso. E quantos estão empolgados aqui para a aceleração? Quantos estão empolgados para Deus em um ano poder fazer aquilo que você só viveria em 10? As nossas palavras podem nos colocar em um ambiente de intervenção divina e em uma atmosfera de milagres, onde a mão de Deus traz uma assistência sobrenatural. E eu sei que quando nós colocamos nossa boca alinhada à palavra de Deus, alinhada a quem Deus é, nós começamos a dar condições para que Deus possa afetar o nosso destino. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre afeta a boca de alguém para que algum tipo de necessidade seja afetada. Sempre que Deus queria mudar uma nação, Ele mudava a boca de alguém. Ele tocou na boca de Jeremias, Ele tocou na boca de Isaías, Josué e Caleb. E há uma lista de pessoas na Bíblia que primeiro Deus afetou a sua boca para poder afetar o seu destino. Então quando o que você fala muda, coisas ao seu redor também vão mudar.
Amém, irmãos? Nós estamos entrando em uma atmosfera, em uma temporada de expansão e progresso. E eu declaro que sua boca não vai ser a arma que vai interferir no plano divino, mas a sua boca vai cooperar para aquilo que Deus já tem proposto para a tua vida. E às vezes a gente pode desfalecer nessas convicções. Mas eu lembro, eu estava morando em Caruaru uma vez não, porque eu sou de lá. E quando eu morava em Caruaru, eu estava em uma reunião, o pastor Bant foi lá, 2007 eu acho isso. Ele foi para uma reunião com pastores e numa das conversas que estavam tendo lá, um dos pastores falou assim: Pastor Band, eu pesquei ontem e eu peguei um peixe desse tamanho e todos os pastores aqui ficaram tudo morrendo de inveja. E ele nem estava prestando muita atenção naquela conversa, mas quando aquele homem falou que estava morrendo de inveja, ele levantou os olhos assim e falou: quando você vai parar de falar morrendo? Morrendo é contra a fé, E o peixe daquele irmão foi diminuindo, assim, o peixe grande virou uma piaba. Por quê, irmãos? Porque quanto mais sério você fica com Deus e com sua palavra, mais sério você fica com aquilo que sai de sua boca. Então ele dizia, se você está falando muito morrendo, é melhor você comprar logo o caixão. Estou morrendo de sede, estou morrendo de saudade, estou morrendo de fome. Amém? Morrer é contra a fé. Diz aí para o seu irmão, morrer é contra a fé. Às vezes, a gente mesmo estabelecido na palavra, podemos ser tendenciosos a sempre falar o que estamos sentindo. E quando você vem em uma intensidade de trabalho, principalmente quando você fica cansado, você pode ser muito tendencioso a murmurar e sair das verdades que te trouxeram até as fases que você está agora. E eu lembro que eu estava numa intensidade de compromisso, de agenda, e eu comecei a falar muito, eu estou cansado. Eita, estou cansado demais. E às vezes a gente gosta de expressar esse tipo de coisa e gosta que quem está ouvindo se compadeça com você. Você já viu pessoas que alguém fala assim, eu estou com uma dor, aí alguém fala, meu Deus, me fala mais sobre isso. E a pessoa, tu não sabe, fiz um exame, e a pessoa começa a trazer todo um diagnóstico daquele tipo, e aquela dor, quem estava querendo saber sai com a dor também. E o Senhor me corrigiu e disse, você está falando muito errado sobre isso. Se continuar assim, eu acho que é melhor você programar o funeral para o final do ano. É melhor você corrigir o que você fala. E ele disse, em vez de você ficar dizendo que está cansado, por que você não diz, estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aleluia, voarão com asas como águia. Você começa a colocar a sua boca alinhada com o que Deus fala. Irmãos, eu te digo, quando eu começava, aquele cansaço estava lá, aquele tipo de sensação física estava lá, mas havia um compromisso que eu tinha, e quando eu começava a dizer, eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, parece que você estava tomando um energético na veia. Você começa a acender, aquele tipo de sentimento começa a desaparecer, porque a fé é a vitória que vence o mundo. Eu não creio nisso, então não vai funcionar para você. Mas se você acreditar, e se você colocar sua boca alinhada com Deus, e começar a falar o que a palavra de Deus fala, é isso que você terá. Quando Deus falou com Israel certa vez, no Salmos 81:10, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. A Bíblia amplificada desse texto diz, abra sua boca de uma forma exagerada. Entenda que Deus estava falando com um povo que foi 400 anos escravo. Escravo não tem voz, escravo não tem opinião. Então eles eram altamente, possivelmente intimidados em falar ou se posicionar. Mas Deus disse primeiro, eu tirei você da terra do Egito. Eu te tirei daquele lugar onde a sua voz não prevalecia. Mas agora você está em um lugar e em uma aliança onde você precisa abrir a sua boca, porque eu a encherei. O que ele estava dizendo é, abra a sua boca, porque nela eu colocarei as condições. E quando você abre a sua boca, você abre um caminho para que o meu poder possa intervir na sua necessidade. Aleluia, então abra sua boca de uma forma exagerada e creia no grande plano e propósito que Deus tem para a tua vida. Da mesma forma que palavras certas
Palavras alinhadas com a palavra de Deus podem te trazer benefício. Palavras erradas também podem trazer danos. Nesse livro aqui, Palavras, daqui a pouco eu vou ler um trecho dele, mas eu gosto de uma coisa que o irmão Reagan fala aqui. Ele diz que estava passando em uma cidade, né, junto com sua esposa, e eles foram visitar um casal que conheciam lá, e foi meio que de surpresa, né, ele não avisou que estava chegando. E quando eles chegaram lá, bateram na porta. Sabe quando você chega em algum lugar, alguém não está te esperando e você escuta, pá, pá, alguém jogando a sandália, jogando as coisas atrás do sofá, né, para poder receber aquela pessoa que está chegando. E ele disse que escutou uma movimentação lá dentro e depois eles abriram a porta. E eles disseram, irmão Rega, a gente vai aqui se organizar e já voltamos. E ele disse que quando a irmã Oreta sentou, ela disse, palavras pesadas foram ditas nesse ambiente. O cheiro de peixe ainda está na atmosfera. E depois eles, quando retornaram, né, confessaram que estavam tendo uma briga antes deles chegarem. Mas perceba como palavras ditas, elas danificam o ambiente, elas abrem a porta para a doença, elas abrem a porta para coisas que não devem estar em sua vida e em sua família. Amém? Cuidado com as pessoas que você recebe à sua casa. Cuidado com aqueles que sempre vão lá para despejar insatisfação, porque elas estão liberando as palavras erradas, que podem abrir portas, que vão trazer danos para você e para a sua família. Já recebemos pessoas, às vezes, que a pessoa chega tão insatisfeita e começa a despejar situações de insatisfação, e depois vai todo mundo embora. E eu lembro de uma ocasião que quando aquela reunião terminou, e Elissa adoeceu, de repente começou a ter uns sintomas de virose, e a gente achou que era porque tinha tomado muito sol, ou que tinha tomado um picolé, alguma coisa assim, mas na hora o Espírito Santo me disse, isso aí foi porque as palavras erradas foram ditas aqui. E abriu a porta e o mais inocente foi afetado. Então, eu peguei um vídeo do irmão Kenneth Copeland, 150 passagens sobre cura, e liguei bem alto na minha sala, porque o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. E as palavras certas superaram as palavras erradas. E antes dela dormir, ela estava bem. Mas eu decidi dentro de mim, eu não vou receber pessoas que vêm para despejar as palavras erradas. Ou liberar palavras de insatisfação, palavras que levam à morte, engano e enfermidade. Mas eu vou me cercar das palavras que vão edificar, palavras que vão transmitir a vida. Então cuidado para quem você está emprestando os seus ouvidos. Porque os seus ouvidos e os seus olhos são portões. E quando você diz, não, eu só estava escutando a pessoa falar 2 horas mal de alguém. Eu não dei nem a minha opinião, mas você abriu a porta para que aquelas palavras começassem a influenciar o que você pensa. E daqui a pouco você está falando da mesma forma que a pessoa fala. Amém? Mas encha os seus pensamentos e se cerque com palavras que edificam, com palavras que levantam. Aleluia, aleluia. Quantos estão comigo aqui? A Bíblia diz, em 2 Coríntios 1:10, fala assim, pois tantas quantas forem as palavras de Deus, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim, e por isso, por intermédio dele, o amém. Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? E sabe que suas palavras, elas podem colocar essas promessas em um processo de aceleração, como suas palavras podem colocar essas promessas em um processo de atraso. E quando suas palavras estão alinhadas com o que Deus está falando, você coloca as promessas de Deus em um tipo de atmosfera em movimento, onde você começa a regar o plano e a vontade de Deus para a tua vida. Porque de Cristo você já tem o sim, e dele também você já tem o amém. Ou seja, você tem uma garantia que é infalível para que toda promessa da parte de Deus se cumpra sobre a tua vida. Você não vai somente ver a vontade de Deus acontecendo na vida de alguém. Esse é um tempo onde você vai ver a bênção de Deus na tua casa, na tua família, nos teus filhos e naqueles que estão ao seu redor. Quando em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 17, quando Paulo fala sobre aquelas orações de Efésios, e ele termina aquele texto no versículo 23, dizendo, e
ele constituiu todas as coisas embaixo dos seus pés e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nos textos anteriores ele fala que a Cristo, ou o poder que foi exercido em Cristo para o ressuscitar dentre os mortos, que nós devemos andar segundo a plenitude dessa grandeza. E sabe que nós estamos ligados à cabeça. Naturalmente o corpo está ligado à cabeça. Você já viu pessoas que elas podem ser saudáveis no corpo, mas se a cabeça delas estiver em desordem, tudo começa a entrar em desordem. Mas sabe, irmãos, a igreja pertence a um cabeça que nunca vai entrar em colapso. A igreja pertence a um cabeça que nunca vai entrar em falta. Nós estamos ligados a uma fonte que não tem como entrar em colapso. E tudo o que está no cabeça deve se manifestar sobre o corpo. Tudo o que está sobre o cabeça deve se manifestar sobre aqueles que estão ligados a essa fonte inesgotável. Amém? Quantos estão animados para tudo que Deus vai fazer no futuro? A Bíblia fala, principalmente em Romanos 4,19, sobre Abraão, dizendo que ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Mas claro que quando você vai ver a história, ou o histórico de Abraão, você vai ver que nem sempre foi assim. Ele nem sempre esteve plenamente convicto, mas houve uma caminhada e um tipo de condição que Deus trouxe para Abraão, para não somente fazê-lo vivenciar a promessa, mas também colocá-lo em uma posição de aceleração da promessa. Aleluia! É uma das coisas que o Senhor ministrou a mim no mês de outubro do ano passado, é que muitas pessoas estão saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. Eu acho que isso deveria te empolgar mais. Está saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. O que é uma promessa? É se eu digo para alguém aqui, amanhã eu vou te dar um sapato 3 horas da tarde. Hoje eu prometi, mas amanhã 3 horas da tarde, quando eu te der o sapato, você entrou no cumprimento da manifestação do que eu prometi. Você toca no que foi prometido. Aquilo tem uma materialização, você calça, você vivencia aquilo. É esse tipo de estação que está chegando para muitos aqui. Aleluia, coisas que foram prometidas e ditas a teu respeito há muitos anos atrás, e você está saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. Ombra camando chequine mendese vrondongomade vrandestunderediste. Alguns têm permitido que o tempo desgaste o que Deus falou. Alguns estão retrocedendo porque o externo tem sido mais real do que o interno. Mas esse é um dia onde os teus olhos estão sendo levantados para confiar na minha palavra, para confiar que eu não sou homem para que minta, nem sou filho do homem para que me arrependa. Eu estou pronto para cumprir tudo aquilo que um dia foi dito a seu respeito. Então essa é uma noite de se alegrar. Essa é uma noite de restaurar a sua confiança. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou que iria fazer. Em Gênesis 12 nós vemos um momento em que Abraão, que na verdade se chamava Abrão, começava a sua jornada de fé. E Deus faz uma promessa para ele. Nessa ocasião, Abraão tinha 75 anos. Em Gênesis 13, Deus confirma novamente a sua promessa e renova com ele aquilo que havia sido prometido. Porém, algumas coisas começam a andar por caminhos diferentes. Porque lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. E disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro.
Irmãos, muitas vezes o tempo pode querer nos inclinar para o plano B. E Abraão estava dizendo, você falou todas essas coisas, mas eu nem tenho um herdeiro ainda. Então eu acho que quem vai herdar tudo o que eu tenho é alguém que está aqui na minha própria casa. E Deus falou, Abraão, eu já tenho um plano para isso. Eu já tenho um plano, e o meu plano é que o seu herdeiro será gerado de você. Então pare de conversa besta e se conecte àquilo que eu estou falando com você. Não permita que seus pensamentos sejam inclinados para o plano B. E você já pode estar calculando aí o seu plano e a sua forma e o seu jeitinho. E nós vamos continuar e ver onde algumas coisas terminam. Então ele aqui está querendo dar uma ajudinha a Deus. Querendo trazer um plano B. E no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 1 diz assim, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Deus leva a culpa de cada coisa, né? Deite-se com minha serva. Veja que plano maravilhoso. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Irmãos, aqui tudo o que Deus falou estava sendo desconsiderado. Toda a promessa de Deus sobre que dele sairia um herdeiro estava sendo colocada de lado. E um plano B começou a ser arquitetado. Abrão, principalmente como aquele que teve esse tipo de contato com Deus e com a sua promessa, a posição dele deveria ter sido, não mulher, ei, não fique criando o seu plano não, porque Deus tem um plano. E é nesse plano que nós vamos nos firmar. Não importa quantos anos passaram, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas não, ele aceitou a sugestão. E se deitou com a escrava. E eles começaram a estabelecer o seu próprio plano. E sabe, quando você começa a estabelecer o seu próprio plano, as coisas começam a andar em uma caminhada de atraso. No capítulo ainda 16, no versículo 16, diz assim, Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Nós vimos lá no capítulo 13 que ele tinha 75. Aqui ele já tem 86 anos. 11 anos. E nada do que Deus falou acontecer. Um processo de atraso começou a ser estabelecido, porque eles se inclinaram para o plano B. E as palavras deles não estavam concordando com a promessa de Deus. Quando suas palavras não estão concordando com o que Deus prometeu a você, você começa a entrar em um processo de atraso. E quer culpar um, quer culpar outro, mas na verdade a maior culpa está bem embaixo do seu nariz. A sua boca pode ser a grande fonte de atraso que tem trazido um retrocesso ao plano de Deus. Mas fique feliz, porque essa história vai terminar bem. Diz comigo, eu não vou para o plano B. Quando Abraão se deita com a escrava, e depois a Bíblia fala que ele tinha 86 anos, e Deus só veio falar com ele no capítulo 17, a gente vai ler daqui a pouco. O tempo que levou para Deus falar de novo com Abraão, levou 14 anos. É como se Deus tivesse ficado silenciado. Aquela posição deles de ir para o plano B, fez com que a promessa de Deus ficasse silenciada. Eu lembro quando nós casamos, nos primeiros meses Deus falou conosco sobre pegar o dinheiro que estava na nossa conta e enviar para missões. Eu tinha outros planos para aquele dinheiro. Alguns investimentos começaram a aparecer como sugestão para investir aquele dinheiro. Mas Deus tinha um plano para aquele dinheiro. E eu preferi, mesmo em parafuso, a gente estava no começo. Precisávamos de muita coisa. Recém-casado sabe que precisam de muita coisa quando casam. Então, peguei e a gente deu para missões. O resultado daquela colheita, nos meses seguintes, foram tão extraordinários. A provisão sobrenatural foi tão extraordinária que não tinha investimento bancário que pudesse me trazer o que uma provisão sobrenatural pôde me trazer.
Porque quando você se inclina para o plano de Deus, você se inclina para a temporada de lucro. Quando você se inclina para o plano de Deus, você se inclina para uma temporada de paz e descanso. Ambracoste kindenemende, mandombroste, mancandana kimbroste nibrindes, tovrandanabaste. Alguns têm se inclinado para o seu próprio plano, e você tem se inclinado para uma cisterna rasa que não retém água. Mas quando você se inclina para o meu plano, diz o Senhor, você se inclina para uma fonte inesgotável. E se você caminhar no meu plano, eu vou te saciar com um trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Eu vou te trazer para uma vida tão sobrenatural que todos aqueles que estão ao seu redor dirão: só poderia ter sido Deus. A gente podia rir um pouco agora. Oh, aleluia! Só poderia ter sido Deus. Não teria como o homem fazer isso. Não teria como a sua habilidade natural fazer isso. Só poderia ter sido Deus. Amém? Aleluia. Alguns estão sérios essa noite, mas eu creio que você vai se animar daqui para o final. Porque a promessa de Deus vai reacender dentro de você. E quando a promessa de Deus reacende, aquelas convicções começam a afetar o seu rosto. Começa a afetar o plano de Deus. Aleluia. Aleluia. E vai vir um banho de alegria. E talvez aqueles que já estão se alegrando vão afetar aqueles que não querem se alegrar. Porque a alegria é contagiante. Eu vi uma vez uma reportagem de um homem que tinha um problema muscular no rosto. E ele ficava rindo toda hora. Então ele já foi botado para fora de vários enterros. Porque chegou lá, todo mundo, esse homem está rindo de quem? Minha mãe morta aqui, esse homem rindo. Era uma coisa involuntária. Às vezes tem gente que pode chegar resistente em um ambiente, mas você vai ser vencido pelo céu essa noite. Eu nem quero isso, mas algo vai contagiar você de uma forma que você não vai ter outra opção a não ser se render ao rio de alegria que está presente nessa oportunidade. Então, nos textos que nós estamos vendo anteriormente, Abrão começou a entrar em desacordo com a promessa de Deus. Mas em Gênesis 17, no capítulo 1, diz comigo: Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que não volta atrás daquilo que Ele prometeu. E Ele disse: quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você e o multiplicarei muitíssimo. Era como Deus está dizendo: ei, eu estou somente não me reconectando ao que prometi a você, mas eu estou pronto para fazer o extra. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte está a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações e já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí como pai de uma multidão de nações e o tornarei extremamente fértil. Diz comigo: extremamente fértil. Quantos estão prontos para em 2025 ser extremamente fértil nos negócios, no plano de Deus, na família? Ele não estava dizendo: você não vai ser fértil, você vai ser extremamente fértil. Irmãos, era como Deus sacudindo Abrão por dentro. É como ele dizendo: ei, eu estou reavivando o que foi dito a você. Eu estou reacendendo, você se inclinou para o plano B, mas eu estou te conectando de novo ao plano A. Algumas pessoas aqui talvez foram para o plano B, mas Deus está te conectando ao plano A novamente. Talvez o plano B desencadeou problemas financeiros, talvez o plano B desencadeou problemas na família, mas Deus está dizendo: eu serei muitíssimo grandioso contigo e eu te tornarei extremamente fértil em tudo que o plano B danificou.
Aleluia! Aleluia! Deus falou com ele 75 anos. Depois a Bíblia diz 86. E agora a Bíblia diz 99 anos. 24 anos de distância. 24 anos entre a promessa e essa estação. E o plano B fez aquele homem entrar em uma temporada de atraso. Mas Deus aqui não somente reavivou o plano dele para Abraão, mas ele também estabeleceu um mecanismo e uma forma pelo qual não somente a promessa seria reavivada, mas Deus colocou uma fórmula na boca dele, onde ele iria provocar uma aceleração naquilo que Deus prometeu. É como se Deus estivesse dizendo: as suas palavras entraram em discordância com o meu plano, mas agora eu estou mudando o seu nome, estou mudando o nome da sua esposa, porque eu vou fazer com que suas palavras entrem em concordância com o meu plano. Então, no capítulo 17, 5, ele diz: já não será seu nome chamado Abrão, mas agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí como pai de multidões. E no 17, no capítulo 15 diz: e Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, a sua mulher, você não a chamará de Sarai, o nome dela será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de todos os povos. Deus estava reconectando Abraão à promessa, e estava colocando ele numa forma onde a sua boca iria concordar com o plano de Deus, onde sua boca iria colocar ele em um processo de aceleração. E sabe, no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 1 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez que por meio dela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Veja, 75, 86, nada aconteceu. Até 99 anos, nada aconteceu. Mas quando Deus colocou em Abraão uma fórmula, onde as suas palavras iriam colocar ele em um processo de aceleração. Porque aqui diz que com 100 anos Isaque nasceu. E uma gestação leva o quê? 9 meses. Então 3 meses falando Abraão, o outro falando Sara, pai de nações, mãe de nações. Em 3 meses ela engravidou. 24 anos falando errado, nada aconteceu. 3 meses falando certo. Aleluia! Quantos vão se levantar aqui ousadamente para concordar com Deus e com o seu plano? Oh, coloque as palavras certas da sua boca, e coisas que poderiam durar anos, vai durar meses. Eu estou te dizendo, o tempo do atraso terminou. É uma fase de restauração, é uma fase de sair da estação da promessa para a estação do cumprimento da promessa. – 24 anos falando errado e nada aconteceu. 3 meses falando certo. Aleluia. E a Bíblia diz, no versículo 6 do capítulo 21, Deus me encheu de riso, isso é Sara falando, e todos os que souberam disso riram comigo também. Quantos estão prontos para sair daqui rindo essa noite? E fazer quem está ao seu redor rir junto com você? Porque você sabe que a alegria é como um selo de que você sabe, aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Então, quando a Bíblia fala lá em Romanos 4:17, e ele diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, que é aquele que dá vida aos mortos, chama as coisas que não existem como se já existissem. O que é chamar as coisas que existem como se já existissem? É quando suas palavras estão concordando com o plano de Deus e quando você está se comportando como alguém que já recebeu. Quando você se comporta como alguém que já recebeu aquilo que está falando que recebeu. Aleluia! É quando você não se programa para a doença, mas você se programa para a saúde. Ah, não, irmãos, porque tem toda a época do ano que esfria, essa sinusite volta, eu já compro o remédio. Você está se programando para a coisa errada. Você tem que dizer, não, eu vou ser saudável no verão, eu vou ser saudável no inverno, eu vou ser saudável em qualquer época do ano, com chuva ou com sol, a bênção do Senhor vai estar operando sobre mim. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. E como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade. Vejam, esse texto aqui não está falando do Abrão de 75, não está falando do Abrão de 86, ele está falando do Abraão de 99 anos, que porque Deus mudou o que ele fala, colocou ele em uma condição de estar plenamente convicto. Porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aleluia! O que é alguém fortalecido em sua fé? É alguém que se comporta como se já fosse. É alguém que respira a promessa. É alguém que compra as roupas do bebê, mesmo o médico dizendo é impossível você ter filhos. Aleluia! É alguém que coloca a foto de uma aeronave na parede quando você não tem dinheiro nem para andar de ônibus dentro da cidade. E você diz, um dia eu vou estar dentro de um avião, um dia eu vou viajar o mundo inteiro, um dia viajar de avião vai ser como atravessar a rua. Aleluia! É quando você fala com nada, mas você sabe, eu estou chamando à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Fica de pé. Oh, glória! Oh, porque 2025 será um ano em que suas palavras estarão alinhadas com a promessa de Deus. 2025 será um ano em que suas palavras estarão alinhadas com o que Deus te falou. Então fique pronto, porque esse é o ano do cumprimento da promessa. Esse é o ano de sair da escassez. Esse é o ano da multiplicação na família. Esse é o ano onde Deus vai te tornar extremamente fértil. Levante suas mãos, porque esse será o melhor ano da tua família, esse será o melhor ano do teu ministério, esse será o melhor ano dos teus negócios, esse será o melhor ano do plano de Deus, esse será o dia que o Senhor agiu. Aleluia, aleluia. E quando você abre a sua boca e começa a confessar o plano de Deus, e começa a falar a sua palavra, você está saindo da estação da promessa para a estação do cumprimento das promessas. Amém? Medo não vai governar os teus pensamentos, medo não vai governar as tuas atitudes, medo não vai governar as próximas fases. Você está livre para viver tudo o que Deus te chamou para viver. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Está caindo como uma chuva aqui. A chuva serôdia. Oh, glória. Regando os propósitos.
regando aquelas palavras que foram ditas sobre tua família, sobre a tua casa e sobre as próximas fases. Sabe esse livro aqui do irmão Reagan, Palavras? Ele diz o seguinte aqui: a fé é sempre expressa em palavras. A fé precisa ser liberada em palavras através da boca. Podemos ver isso em todas essas passagens bíblicas que lemos aqui. Quando você fala alguma coisa, isso é ação. Foi preciso um longo tempo para eu descobrir isso. 16 meses preso a uma cama, porque ninguém nunca havia me ensinado. Não estou falando sobre palavras que você diz na igreja, ou palavras que você usa quando ora. Estou falando sobre as palavras que você usa na sua vida diária. As palavras que você diz em casa, com seus amigos, no trabalho. Essas palavras de todo dia fazem 3 coisas a você e por você. Primeiro, as palavras que você diz identificam você. Segundo, as palavras que você diz estabelecem limites da sua vida. Terceiro, as palavras que você diz afetam seu espírito, o seu homem interior. Se você quer descobrir qual é a sua condição, simplesmente ouça as palavras que você diz. Você nunca realizará nada além das suas palavras. Diz para o seu irmão: você nunca realizará nada além das suas palavras. Aleluia. Oh, então libere palavras em fé essa noite. Fale sobre sua família. Fale sobre os negócios. Há uma atmosfera propícia para isso. Enquanto você fala, há uma intervenção que está acontecendo em você, mas também está acontecendo fora desse ambiente. Deus está mudando coisas no corpo. Deus está mudando situações que pareciam impossíveis, mas para Deus não haverá impossíveis. Você vai ver a grande intervenção de Deus em áreas inférteis, sem vida. Mas a glória de Deus vai estabelecer sobre ti. A vida e a saúde se levantarão para a próxima fase. E coisas estão para mudar. Ele é poderoso para te impedir de tropeçar. Ele é poderoso para te guardar. Ele é poderoso para livrar os teus. 2025. Um ano em que você será extremamente fértil. Glória! É melhor você receber, senão vai voltar para mim. Oh, aleluia! Extremamente fértil. E alguns precisam rir, como Sara riu aqui. A sua boca se encheu de riso. E os que estavam ao seu redor riram também. Aleluia! Aleluia! Oh, se um homem pode gerar um filho com mais de 100 anos, o que Deus não pode fazer em sua vida? Se uma mulher que estava com seu ventre morto, mas as suas palavras trouxeram ressurreição para o que não havia vida, e o poder de Deus entrou em cena. Aleluia! As suas palavras trazem a vida para aquilo que parece não ter mais vida. Mas já faz tanto tempo, já faz tantos anos. O Deus da Bíblia não mudou. O Deus do Antigo Testamento não mudou. E nós estamos em uma nova aliança, baseada em promessas superiores. Ele é poderoso para ressuscitar. Ele é poderoso para curar o câncer. Ele é poderoso para trazer partes do corpo de volta. Ele é poderoso para restaurar a vida e a saúde. Existe alguém aqui? Você tem algum parente envolvido com questões químicas, de droga? Já fez tudo o que poderia fazer e nada acontece. Mas as palavras que estão sendo liberadas hoje vão de encontro àquela necessidade.
Lembra o que aquele centurião falou para Jesus? Ele disse: você não precisa ir na minha casa. Libere uma palavra e ele será curado. Aleluia! E nós liberamos libertação agora. Nós liberamos uma intervenção sobrenatural sobre situações assim. Vai ser como um desligar de uma tomada. A pessoa vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Aleluia! Aleluia! Vai odiar aquilo que amava. Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas que vivem batalhas como essa sabem a dor que é e o quão impossível parece, porque aquilo parece estar no sangue. Parece que é uma coisa que vai fazer parte da vida o tempo inteiro. Mas para Deus não haverá impossíveis. E não existe nenhum lugar que a fé não possa entrar. Aleluia, não existe nenhuma situação que o poder de Deus não possa ir naquele buraco escuro e mudar qualquer tipo de situação que foi estabelecida pelo inimigo. O poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Essa pessoa vai voltar para a igreja. Essa pessoa vai assumir o plano de Deus. Essa pessoa vai pregar o evangelho. E ela vai ser, irmãos, um prejuízo para o diabo. Porque vai estar ungido para libertar outros como ele foi liberto. Existe uma unção de cura aqui. E se você crê que Deus pode te curar essa noite, seja qualquer tipo de enfermidade ou doença que tem submetido o seu corpo, você vai sair daqui hoje livre. Você não vai entrar 2025 tendo uma doença no corpo que vai atrapalhar o seu destino, que vai atrapalhar o seu ano, que vai fazer sua vida viver de consulta em consulta, de médico em médico, de tratamento em tratamento. Há uma unção aqui para mudar isso num start. Então, se você precisa de cura, vem aqui agora. A unção está aqui para te curar. O poder de Deus vai mudar essa situação. Agora. Se você sabe que precisa, venha. Oh, eu quero o louvor. Vamos aumentar a temperatura. Vamos cooperar com a unção de Deus. Isso, vamos aumentar a temperatura. Quando as mãos forem colocadas sobre você, cura vai fluir para o seu corpo. Do alto da cabeça à planta do pé. Eu serei rápido em orar por você. Então você simplesmente vai dizer: eu pego a minha cura agora. Quando as mãos forem colocadas sobre mim, eu serei curado. Do alto da cabeça à planta do pé. Nenhuma doença vai dominar o seu futuro. Nenhuma doença vai dominar o seu ano. Você estará livre nas 3 dimensões. Aleluia. Toda a congregação, vamos orar no Espírito Santo. Vamos cooperar com o poder de Deus aqui. Oh, macandarabante que lebrecita orobosh. Macandarabat sorobrondelebe. Oh, aleluia. 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 Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba. Receba o que você precisa. Receba a sua cura. Oh, receba. A vida. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Não seja um espectador. Coopere com o que Deus está fazendo aqui. Receba. Receba a sua cura agora. Receba a sua cura agora. Receba a sua cura. Receba a sua cura em nome de Jesus. Receba. Oh, receba a vida e a saúde sobre este corpo agora. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba. Receba. Receba a sua cura. Não cochota máquina. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura em nome de Jesus. Receba.
Louvado seja Deus. Na presença, Aleluia. alegria, Oh, receba. Recebe. Está aí, está aí. Recebe a sua cura. Oh, estás livre desse mal. Deus sempre Oh, Macoxa Telamaia. Macoxa Telamaia. Receba a sua Deus cura. sempre Receba. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba. Senhor é a minha Receba a sua cura. força. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. O Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha Receba a sua cura. provisão. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Anda, maquetora, levanta e receba, recebe, 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 recebe. Alegria Miriam. do Senhor é a minha Chora, barequeta. força. Chora, barequeta, receba a sua Alegria do Senhor é a minha cura. Anda, vai, a conta vai cantar. Receba a sua cura. Receba a sua cura. Em nome de Jesus. Aleluia. Você viverá e não morrerá. E você contará os feitos do Senhor. Aleluia. Quando Jesus apareceu ao irmão Reagan uma vez, ele disse: eu estou colocando em suas mãos uma unção para a cura. E quando você orar pelos doentes,